Olá, família abençoada de Deus! Já estamos em 2025, o calendário virou, não é mesmo? Mas nós, pela fé, pelo amor, pela esperança no nosso único Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que criou os céus, a terra e todo o universo, não será uma mera virada de calendário, mas sim o início de um novo tempo. E de um tempo marcado por mais empatia, por mais amor, por mais alegria para todos nós. E também pelas suas ricas bênçãos, que com efeito Ele quer derramar para nós, pela nossa fé nele. E é justamente, abençoados e abençoadas, com este propósito que eu, Clério Cerqueira, representando o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, estou aqui agora, junto com vocês, para anunciar a nossa primeira postagem do ano de 2025. E não poderia deixar de ser outra, senão uma mensagem inédita, muito frutífera e edificante, por sinal, com o precursor, na verdade, aqui do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, o tão amado e lembrado Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da graça de Deus. Na mensagem que nós vamos contemplar agora, o nosso bispo, ele aclara a nossa mente acerca de seres superiores. É isso mesmo, seres superiores, mas subordinados àquele que já habita dentro de nós. E seres superiores que são seres sempre disponíveis, sempre próximos de nós, para nos auxiliar em todos os dias deste novo ano, e não somente nos dias deste novo ano, como também em todos os dias da nossa trajetória terrenal. Então, vamos saber mais sobre o assunto com quem sabe de fato e de verdade, abençoados e abençoadas. Preparem então suas mentes, seus corações, e vamos contemplar esta magnífica mensagem. E para não perder o hábito, eu continuo afirmando neste ano e sempre, enquanto eu aqui estiver, que este é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com quem? Junto com vocês, abençoados e abençoadas, em todos os instantes. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Agora nós vamos à glória de hoje. Diga comigo assim: vamos à glória de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este primeiro dia do ano. Louvado seja o teu nome, Senhor, e obrigado pelo Senhor nos trazer esta palavra que o Senhor preparou para hoje, a respeito do ministério dos anjos. Deus, eu declaro que o teu Espírito em nós abra o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, para que possamos entender aquilo que o Senhor separou, para que aprendamos e cresçamos no teu amor e na tua graça. Agora abençoa poderosamente esta palavra, que ela venha trazer efeito em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela palavra da tua graça, e que esta palavra jamais venha faltar em minha vida, pois eu dependo dela, eu preciso dela para o meu espírito, para o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias e glória a Deus. Podeis sentar em nome do Senhor. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, Ele nos revelaria coisas que naquela época Ele não podia revelar. Ele disse: tenho muitas coisas que vos dizer, mas não posso dizer agora. Porém estas coisas nos foram reveladas agora, através do apóstolo Paulo, através da graça de Deus. Então são revelações do Espírito da verdade que nós estamos trazendo aqui. Hoje, primeiro dia do ano, o título desta mensagem é: o poderoso ministério invisível dos anjos.
O poderoso ministério dos anjos. É o que nós vamos falar hoje, parte A. Porque o assunto é tão extenso que eu vou ter que dar a parte B no domingo, 9 horas da manhã. Ainda dentro desta sequência. Porque um cristão ou uma igreja que não conhece o poder dos anjos que trabalham em nosso favor e não chama a existência, o ministério, o trabalho destes anjos, é uma igreja fraca em poder. E a pessoa cristã que não conhece o poder dos anjos que estão aqui para ministrar para ela, ela deixa de receber grandes bênçãos por falta de conhecimento. De onde se conclui a palavra que Jesus disse, Deus disse: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, nós temos aqui uma infinidade de anjos que Deus dispôs para que venham atuar em nosso favor. Você não os vê, porém eles existem. Porém só vão ministrar em sua vida se você conhecer o ministério deles, orar a Deus e respeitá-los, e orar sempre segundo a vontade de Deus, que eles nunca vão fazer algo contra a vontade de Deus. Mas estes auxiliares invisíveis, vamos dizer assim, eles são fundamentais para operar na sua vida o sobrenatural. Eu não estou falando do natural, eu estou falando do sobrenatural. Quando você lê lá em Atos dos Apóstolos o que eles chamam de igreja primitiva, mas veja você que a igreja hoje está tão atrasada que a igreja primitiva não me parece igreja primitiva. Primitiva me parece a igreja de hoje. Porque a igreja que eles chamam de igreja primitiva, que eu chamaria de igreja primeva, a primeira igreja, a igreja inicial, isto sim, era uma igreja cheia do poder. E eu vou mostrar para você o porquê desse poder. Porque eles trabalhavam com os anjos. Eles trabalhavam com os anjos, como nós estamos trabalhando aqui, eu e ele está tocando o teclado, eu estou cantando. Como nós trabalhamos aqui na hierarquia da igreja, existe o bispo auxiliar, existe o pastor auxiliar, existe o pastor. Como existe essa hierarquia, também existe a hierarquia espiritual. E a igreja, a primeira igreja, os primeiros cristãos conheciam esse poder e traziam a existência destes auxiliares invisíveis, que são os anjos, e eles operavam grandes maravilhas na vida da igreja. Assim também será. Nós vamos começar hoje, primeira mensagem do ano, vamos viver este ano com o auxílio dos anjos de Deus, que vão ministrar o tempo todo na nossa vida, nos dando proteção, trazendo curas maravilhosas, prosperidade e coisas grandiosas. Por isso, no primeiro ano, primeira reunião deste ano, hoje, eu tenho que falar do poder dos anjos. Eu não vou abrir mão do poder dos anjos na minha vida, nem na nossa vida neste ano, nem nunca. Mas principalmente este ano, que nós queremos que seja o melhor de nossas vidas, não é verdade? Não é assim? Você sabe como é o funcionamento, para você entender? Tem pessoas que são céticas, elas não creem no ministério dos anjos porque não entendem, mas é muito fácil você entender. Qualquer negócio, qualquer coisa que é feita aqui na terra, possui um dono, um diretor, um vice-diretor, um gerente, e depois assim sucessivamente, um inspetor. Existe sempre, em uma empresa, qualquer empresa, existe, qualquer negócio, existe uma hierarquia. Até no hospital, existe o médico-chefe, existe o médico assistente, auxiliar, o que está aprendendo. Não é assim? Tudo do homem não é assim? Tudo aqui não é assim? Você conhece a lei eterna de sabedoria, que diz assim: assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo? Da mesma maneira no reino de Deus. Deus é Deus. Quem trabalha são os anjos. Depois, Deus tem uma hierarquia tremenda abaixo de Deus. A gente fala assim: Deus está operando, Deus está fazendo, a maneira de dizer, Ele está fazendo por intermédio dos anjos. Não é Deus quem está fazendo, são os anjos que fazem, amando de Deus. O chefe da firma, o dono de uma firma,
Ele não vai fazer o serviço de limpar a firma, da faxina. Mas o serviço da faxina é fundamental, mas tem que ter alguém para fazer para ele. Assim também é na hierarquia espiritual. Tem Deus, existem os arcanjos, anjos, querubins, serafins. Estes são classes de anjos, cada um deles com uma função definida. Existem anjos médicos, existem anjos que operam no físico, existem anjos que operam na prosperidade, e nós vamos trabalhar em o nome do Senhor Jesus com os anjos este ano mais do que nunca. E você mais do que nunca vai ver milagres e acontecimentos em sua vida que você vai ficar maravilhado, porque nós vamos dar ênfase ao ministério dos anjos. Nós não cultuamos a anjos, nós damos respeito ao ministério dos anjos. Porque veja o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E vamos começar aqui a entender o ministério, o poderoso ministério dos anjos. Esta mensagem vai começar hoje já a haver uma atuação de anjo na sua vida e coisas maravilhosas através dessa mensagem que você vai ficar maravilhado. Abra em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Devo deixar bem claro, nós oramos a Deus em o nome do Senhor Jesus, sabendo que quem executa as maravilhas são os anjos. Então não é cultuar a anjo nem orar a anjo, é orar a Deus, sabendo que os anjos atuam. Vocês entendem isso? Sim ou não? Por exemplo, Deus me deu a bênção de ser o fundador desta igreja. Eu não sou o dono é Deus, mas sou fundador, então sou o bispo primário da igreja, vamos dizer assim. Neste momento tem que estar havendo reuniões lá em todas as igrejas. Eu posso estar lá? Então tem que ter auxiliares que estejam lá fazendo o trabalho. A mesma coisa a Deus, no reino de Deus. Ele envia os seus anjos quando há oração, e oração sincera a Ele. É maravilhoso você conhecer o ministério dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim. Aqui a definição dos anjos. Não são todos eles espíritos o quê? Ministradores, enviados para quê? Gente, enviados para serviço. Então os anjos, Deus os enviou, eles estão aonde? Aqui, enviados para servir a você. Você está entendendo? Eles estão aqui para lhe servir e acompanham você o tempo todo. Porém, se você não invoca o poder dos anjos, eles ficam sem agir. Se você não ora, se você não clama, se você não faz o seu pedido. Tem pessoas que você fala assim, faça um pedido. A pessoa, eu quero que melhore as coisas. Não faz um pedido claramente, eu quero assim, 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 para que o anjo ministre. O cego chegou perto de Jesus e Jesus falou assim, que queres que eu te faça? O cego podia falar assim, o que o senhor acha? Né? Mas olha, Jesus queria a definição do que ele queria. Ele falou assim, eu quero ver. Então Jesus disse, faça-se conforme a tua fé. Estão compreendendo isso? Faça-se conforme a tua fé. Mas ele queria ouvir da boca daquele homem o que exatamente ele queria. Então você tem que orar claramente para que os anjos saibam o que fazer. Não são todos eles espíritos o quê? Ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eles são enviados para nos servir. Diga assim, os anjos de Deus são enviados para nos servir. Amém? Então você sabe que existem anjos para te servir. Para servir na sua família, para servir na sua vida financeira, abrindo portas para você. Você precisa saber disso. Agora vamos começar a entender bem este ministério poderoso, extraordinário, sobrenatural dos anjos. Primeira coisa que eu destaquei neste esboço que eu fiz é que eles executam as ordens com total obediência à vontade de Deus. Eles são totalmente obedientes à vontade de Deus.
e eles executam a vontade de Deus com toda obediência. Os anjos, naturalmente, eles não são Deus, eles executam e fazem justiça, de tal maneira que você deve respeitar muito ao ministério dos anjos, porque Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Ele é só perdão, mas os anjos têm que executar a justiça. Se uma pessoa faz algo errado, aquilo que você semeia, você colhe. E os anjos também que executam isso também. Eles são anjos de justiça, que executam a justiça. Veja que coisa tremenda. Deus separou um homem chamado Moisés, a quem Deus deu muito poder, não é verdade? Para livrar o povo da escravidão do Egito. Ele escolheu Moisés como líder deste povo. E Moisés era um homem que falava frente a frente com Deus, face a face com Deus. Vocês conhecem a história, não conhecem? Não conhecem? Agora veja a instrução que Deus dá a Moisés para que Moisés fosse bem sucedido. Abre em Êxodo capítulo 23, versículo 20, por gentileza. Êxodo 23, versículo 20. Você vai acompanhando comigo com atenção e você vai ver que coisa tremenda é o ministério dos anjos de Deus. Nenhum pastor pode trabalhar sem a ministração sobrenatural dos anjos de Deus. Nenhum cristão pode ter uma vida vitoriosa sem a ministração sobrenatural dos anjos de Deus. E uma igreja será uma igreja fraca se ela não conhecer a ministração sobrenatural dos anjos de Deus. Eu quero que você abra em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Olha como que Deus faz para ajudar Moisés na sua difícil empreitada, porque era muito difícil Moisés tirar um povo que estava escravo do Egito, sendo o Egito tão poderoso. Não é verdade? É ou não é verdade? O Egito poderosíssimo, com todo o exército, e Moisés sem armas, sem nada, só com Deus. Mas quem tem Deus tem tudo, né? Mas era uma empreitada difícil arrancar aquele povo das mãos dos seus detratores, dos seus algozes, e libertar aquele povo. Então Deus diz assim, que lindo isso, capítulo 23 de Êxodo, versículo 20, diz para Moisés: eis que eu envio o quê? Um anjo diante de ti. Isso é para Moisés poder fazer aquilo que ele fez. Você pensa o quê? Quando abriu o mar vermelho, quem fez aquilo? Foram os anjos. Foram os anjos, atuando segundo a vontade de Deus e a unção que estava em Moisés. Quando nós aqui falamos uma coisa, determinamos uma bênção sobre você, os anjos se põem imediatamente de prontidão para executar. Se você diz amém, eu recebo, os anjos já saem ministrando a bênção, como já estão ministrando aquela oração que nós fizemos daqui a pouco. Já estão ministrando. Você fez o pedido com humildade, trouxe aqui hoje, já estão ministrando em seu favor. Eles já estão agindo, tudo que você pediu aqui, na velocidade mais rápida do que a luz, os anjos agem. Então ele diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então ele precisava de quê? Do ministério angelical para fazer o que Deus determinara que ele fizera. Estão compreendendo, gente? Agora veja o que diz o versículo 21 e preste atenção no que você vai ler. Olha o que Deus diz para Moisés: guarda-te diante de mim. Aqui o negócio, aqui a coisa fica séria. Como uma amiga que nós temos, a Mayra diz, né? A coisa está séria aqui. Eu tenho uma amiga que é membro da nossa igreja, quando ela, bispo, aqui a coisa está séria. Aqui a coisa está séria. Guarda-te diante dele. Quer dizer, ele falou: Moisés, guarda-te diante do anjo, hein? E ouve a sua voz, que o anjo ia falar com Moisés. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o quê? O meu nome. Então Deus disse assim: olha, cuidado, mas quanto a mim eu perdoo, mas o anjo, ele é anjo de justiça. E se você desobedecê-lo,
Ele não vai te perdoar. Mas se você, veja o versículo 22, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Então ele disse: olha, se você obedecer a minha voz, Moisés, e obedecer a este anjo que eu vou colocar diante de você, para que você possa livrar o meu povo, quem for seu inimigo será meu inimigo, quem for seu amigo é meu amigo, porque os anjos vão ministrar poderosamente aí. Então você começa a ver que os anjos precisam ser respeitados, não adorados. Eles não querem adoração só a Deus, amém? Mas tem que se conhecer e se entender e se respeitar e até mesmo invocar. Anjos de Deus, ministrem em meu favor. Não é como às vezes se falava antigamente, dar ordens aos anjos. Não precisa dar ordem ao anjo, você fala com o anjo, fala com Deus: anjos de Deus, ministrem em meu favor. Eles ministram se você está orando com sinceridade, com fé, em nome do Senhor Jesus, amém? Estão entendendo aqui? Então esses anjos também, eles veem a justiça. Por exemplo, se uma pessoa, ela vem à igreja há muito tempo, e ela sempre ouve falar sobre o dízimo, ela já não é mais ignorante, ela está sempre sendo esclarecida, está sendo mostrado para ela a vontade de Deus, e ela deve saber o que ela tem que fazer: ser dizimista, amém? Suponhamos que esta pessoa seja obediente, fala assim diz Deus, e mesmo que ela ganhe pouco, do meu 10% com fidelidade eu darei a Deus. Os anjos de Deus que fazem justiça, vendo você com esta sinceridade, o que eles vão fazer? Eles vão fazer que a palavra de Deus se cumpra na vida desta pessoa, abrir as janelas dos céus e derramar sobre ela bênçãos sem medidas. É a justiça de Deus. Porém, se a pessoa, como eu já conheci gente, coisa louca, a pessoa faz, tem gente que fica na igreja um tempão, sabe da verdade, mas endurece o coração. Há um tempo que Deus espera, mas esta pessoa, ela não está fazendo a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, então ela é réu de juízo. O que acontece? Ela não vai ter ministração angelical na vida dela. Na hora da prosperidade, não vai haver ministração angelical. Por justiça, o anjo não vai abençoar uma pessoa que não faz a vontade de Deus. Então, não tem jeito não. O anjo ele vai fazer justiça. Ele vai falar: bom, esse aqui faz a vontade de Deus, então eu tenho que abençoá-lo. E vai abrir portas para essa pessoa. Mas para o outro, que está em desobediência, não que o anjo vá castigá-lo, mas simplesmente o anjo não pode ministrar em favor de uma pessoa que não faz a vontade de Deus. Uma pessoa que deseja mal a outra, como pode um anjo ministrar na vida dessa pessoa? Não vai, porque ela tem ódio no coração, e este ódio não representa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame até os seus inimigos. Não é essa a vontade de Deus? Então o anjo observa a vontade de Deus e ministra na sua vida. Ministra com justiça, diga com justiça, para que se cumpra a palavra: aquilo que o homem semear, ele colherá. Você hoje que veio aqui hoje, você está plantando, está semeando o melhor ano da sua vida. Assim se sucederá. Diga: eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Assim se sucederá, porque semeou. Olha aqui, a sua vinda aqui hoje significa fé. Você veio porque tem fé em Deus, amor a Deus. Você veio porque você crê que Deus vai lhe abençoar este ano. Então os anjos, vendo o esforço que você fez de vir aqui, eles vão executar o que nós estamos determinando aqui. Agora a pessoa que podendo vir hoje aqui não quis vir, não diga a pessoa que está impossibilitada, com deficiente físico, etc e tal, a pessoa de repente está com problema visual, ou está no hospital, ela não tem condições de vir. Mas a pessoa que poderia vir, ouviu o chamado de Deus e não veio, infelizmente eu vou lhe dizer, ela não vai contar com a mesma ministração que você vai contar. Eu tenho que ser sincero, não tem? A pessoa que tinha condições de estar aqui hoje e ficou em casa, não vou não. Quer dizer, parece que ela não precisa de Deus, não é?
Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que dependemos do Senhor. Eu preciso dele, você precisa? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu venho hoje aqui no primeiro dia do ano para buscar: Senhor, dá-me a tua bênção durante todo este ano. Estou plantando fé, vou semear bênçãos. Perdão, estou plantando fé, vou colher bênçãos. Diga graças a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Assim é. Amém. Amém. Então veja, para Moisés executar aquilo, era necessário que Deus colocasse um anjo diante dele, para protegê-lo, guardá-lo e abrir caminhos para ele. Assim também nós aqui. Eu sei que tem um anjo especial que ministra em meu favor, e muitos outros anjos estão ministrando em favor da igreja e em favor de cada um de vocês. Veja também em Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 23. Eu quero mostrar para você como em toda a Bíblia se fala do ministério dos anjos. É citado o ministério dos anjos, é falado o ministério dos anjos. Jó, capítulo 33, versículo 23. Que é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, né? A pessoa não conhece o ministério dos anjos e passa despercebido na vida dela, e ela não chama em existência a atuação destes anjos na vida dela. Então diz assim, no capítulo 33, versículo 23: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele. Olha bem, então quem terá misericórdia? Deus. E dirá quem? Ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Glória a Deus. Então Deus tem a misericórdia daquela pessoa, e ela tem um anjo intercessor por ela. Deus diz ao anjo: vai lá e provoca bênção na vida dessa pessoa e protege a vida dela. Assim será com você que está recebendo essa palavra com alegria no seu coração. Assim será com você que está recebendo esta palavra com alegria no seu coração. Diga assim: eu recebo e declaro os anjos de Deus ministrando poderosamente na minha família, na minha vida e em tudo que eu fizer, em nome do Senhor Jesus. Veja também no Salmo 103, versículo 20. Gostei. Fala mais alto, meu irmão. Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu gosto quando há manifestação de fé, de louvor no povo de Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com o seu coração. Eu sou apenas um instrumento de Deus aqui, abençoados, mas o grande eu sou está dentro de você, e quando o que eu falo aqui é palavra dele e confirma no seu coração, você não aguenta e solta um que maravilha, aleluia, glória a Deus, um aplauso para o Senhor Jesus, uma manifestação de alegria por saber que Deus está falando conosco, aleluia, obrigado Senhor, porque Ele fala e nós ouvimos, amém? Salmo 103, versículo 20, que maravilha isso, glória a Deus. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, aleluia. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis o quê? A sua vontade. Então é uma legião, são exércitos de anjos. Você conhece aquela passagem quando Eliseu estava cercado por um exército inimigo, que eram os sírios? Quem já ouviu essa passagem? Eliseu era um profeta de Deus. Todos esses homens que foram grandes homens de Deus, eles se destacaram porque eles trabalhavam com os anjos. Entendeu? Você tem que trabalhar com os anjos. Nós temos que trabalhar com os anjos, senão a coisa não vai. Eles trabalhavam diretamente com os anjos. Eliseu estava cercado por um exército, ele estava sozinho.
sozinho, entre aspas. O servo de Eliseu vem desesperado, olha, acorda pela manhã: ai meu Senhor, que faremos? Tem um exército contra nós. Eliseu conheceu o ministério dos anjos, tranquilo. É bobo, meu filho, fica tranquilo. Que isso, Senhor? Olha o exército, nós estamos sozinhos. Ele falou: ah, meu pai, rogo-te, Senhor, que abra os olhos espirituais desse menino para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos espirituais dele, ele abriu os olhos e falou: o quê? Carruagens de fogo, exércitos. E disse Eliseu para ele: está vendo? Não tem mais os inimigos, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Eram os anjos. Olha, se você puder enxergar com os olhos espirituais o que está ao seu redor de anjo, o que tem de anjo, que Deus nem permite que a pessoa vai levar tão susto, a gente vai morrer do coração, você jamais teria medo de nada, porque você não sabe o poder desses anjos. Os anjos, estes anjos que estavam com Eliseu, foram lá diante do exército dos sírios, feriram a todos eles de cegueira, e eles ficaram baratinados e não puderam tocar nem um fio de cabelo de Eliseu. E assim é na vida daquele que trabalha com os anjos. Amém? Então, vamos agora a outra referência. Daniel capítulo 3, versículo 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28. Este é um assunto muito extenso e eu preciso de estendê-lo, por isso domingo, 9 horas da manhã, eu estarei dando prosseguimento a este assunto, que é de interesse de todos nós, que toda a igreja trabalhe com os anjos. Trabalhemos com os anjos de Deus em nosso favor. Então, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28. 3, 28. Ezequiel 3, 28 diz assim. Quem falou Ezequiel aí? Pois é. Não é? Quem falou Ezequiel aí? Como diz o outro, foi minha carne. Capítulo 3, quando erra, né? Capítulo 3, versículo 28. De Daniel. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome bonito para você botar no seu filho, hein? Que enviou o quê? O seu quê? Anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Você sabe da história? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque estavam obedecendo à vontade de Deus. Ele não queria adorar outro Deus. Então, de repente, foram ver que os homens já deviam estar tostando, que foram lançados numa fornalha de fogo. Quando chegaram lá, estavam os 3 vivinhos passeando, e um ser de luz no meio deles, um anjo. Então o rei disse: Deus enviou o seu anjo para livrá-los. Da mesma forma aconteceu com Daniel no capítulo 6, versículo 22. Daniel foi lançado na cova dos leões. Não é verdade? Conhece essa passagem, não conhece? Mas veja bem, Daniel não está fazendo a vontade de Deus. É o que eu estava falando sobre o dizimista, sobre quem semeia a sua melhor oferta, sobre quem vem à igreja e quem não vem. Daniel teve a ministração do anjo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque estava fazendo a vontade de Deus. Os anjos executam a proteção para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Você vai lendo, entendendo sobre os anjos, você vai ler a Bíblia e você vai ter um maior entendimento ainda. Amém? Glória a Deus. Ele está dizendo que o amigo dele roubaram o carro.
e dele, ele falou assim: olha, eu vou declarar um anjo de Deus ministrando para achar o seu carro. De repente, frearam o carro, eles pararam o carro, acharam o carro foi devolvido para o amigo dele, que riu quando ele falou, mas agora ele não vai rir mais não, né? Porque ele vai conhecer o poder dos anjos. Da mesma maneira, dá uma salva de palmas para Jesus. Olha aqui, olha aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre outro ministério dos anjos, vou falar sobre isso. Deixa eu falar aqui de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: depois que ele foi lançado da cova dos leões, Daniel foi lançado numa cova cheia de leões. O que os leões deveriam fazer com ele? Comê-lo, não é? No entanto, no outro dia, quando o rei foi ver Daniel, Daniel estava intacto. E ele perguntou: Daniel, você está vivo? Os leões tudo tranquilos assim, Daniel passando a mão neles. Quando um filho de Deus entra na cova dos leões, os anjos vão junto. Quer ver? 6:22. O meu Deus enviou o que, gente? O seu anjo, e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então você vai vendo que os anjos ministram mesmo, e você não pode prescindir, abrir mão da administração deles na sua vida. Eles fazem o sobrenatural. Então estes homens, a gente vê grandes maravilhas na vida deles, porque eles trabalhavam com os anjos. E a partir de hoje nós vamos trabalhar também. Você vai ter consciência disso. Amém? Agora, segunda característica dos anjos, eles às vezes assumem forma humana até. É isso aí, é seríssimo. Eles às vezes, eles assumem forma humana e aparecem aqui e você nem sabe que é um anjo que está ali. Isso já aconteceu com muita gente. Eu conversei com um senhor aqui, que veio aqui me visitar, primeiro dia que eu fiz reunião aqui. E ele foi operado ele teve 3 derrames, 3 infartos, em um só mês. Coisa terrível. Está com marca-passo, tudo. Ele disse que estava lá, tinha uma operação seríssima para fazer. E ele estava apreensivo. E ele é um homem temente a Deus, muito temente a Deus, um homem reto com Deus. Ele disse que veio um senhor, com cabecinha branca, aquele de médico, né? Ele veio aquele senhor, ele veio assim, colocou a mão nele assim, deu a mão a ele e falou: olha aqui, meu filho. Olhou para ele e falou assim: meu filho, não temas, tudo vai acontecer bem. Era a terceira safena que ele tem que colocar. Não vai acontecer nada com você, fique tranquilo, Deus está contigo. E ele disse que não conseguiu pronunciar a palavra. Para ele era um médico, né? Um médico entrou ali para ver, botou a mão nele e saiu. Ele foi operado, passou, ele falou: agora eu quero conhecer esse médico. Ele ficou um mês procurando no hospital. Ninguém conhece esse médico de cabeça branca que estava lá, que foi. Não era enfermeiro, não era médico, não era. Sabe o que é? É um anjo, gente. É um anjo. Olha, pode ter certeza. Não seja, olha, não seja incrédulo, mas crente. Creia, os anjos podem assumir forma humana. Esse anjo, ele veio para consolar esse filho de Deus, dizer: não está na sua hora de ir não, meu filho. Pode ficar tranquilo que tudo vai acontecer, vai dar certo. Veja aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, versículo 2. Primeiro livro da Bíblia. Quer dizer, é tido como, né? Capítulo 18, versículo 2. Gênesis 18, versículo 2. Aqui está falando sobre Abraão, nosso pai na fé. Diz assim, Gênesis 18, versículo 2: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Eram 3 homens, né? Hã? Não eram 3 homens? E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão já viu que aqueles seres eram seres de luz especiais, não é? Traga-me um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. E me mandou trazer um bocado de pão. Então eles estavam em figura humana, esses 3 homens. Agora veja no capítulo 19, versículo 1.
Estes anjos que vieram estar, que ele viu como homem, que vieram visitar Abraão, eram anjos, que vieram dizer que Sara ia ter um filho mesmo com avançada idade. Da mesma forma, 2 destes homens, que eram anjos em figura de homem, olha o capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a quê? A Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, quando foram livrar Ló. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Para lavar o pé, porque não estava em espírito, estava com figura de homem, não é? Não é verdade? É ou não é? Para lavar os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ele sabia que estes 2 homens eram 2 anjos. Instou-lhes muito e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão o quê? Os homens. Então, eram anjos em figuras de homens. Estão entendendo isso? Estou mostrando para você que eles às vezes assumem forma humana. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Veja que Sodoma e Gomorra, você sabe como é que era, né? Era uma desordem geral, uma anarquia, uma imoralidade total. Então eles viram aqueles homens, e deviam ser homens de boa aparência, e queriam que botasse aqueles homens para fora para abusar deles. Imagina você. Vamos seguir aqui lendo para você ver um negocinho. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos lhe parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Ló falou: pelo amor de Deus, não toca nesses homens, que são homens santos, são homens sagrados, são anjos em corpo de carne. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. E quem estava lá dentro? Os anjos, né? Que eles pensavam serem homens. Porém os homens, vê que a Bíblia chama de anjo e homem ao mesmo tempo. Está entendendo? Porque eles estavam vestidos em corpo de carne. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E olha aqui o poder: e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. É muito tremendo isso, não é não? Porque você vê que eles estavam vestidos, eles vieram para tirar Ló de Sodoma e Gomorra antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Então eles tinham que vir como homem, tanto que comeram e tudo. Agora, quando investiram contra eles, eles estenderam a mão e feriram de cegueira aqueles homens que queriam abusar deles. São poderosos os anjos, e você tem que trabalhar com os anjos de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Estão compreendendo a extensão desta mensagem? Agora, terceira coisa que eu quero chamar a atenção, eu vou dar prosseguimento a esta mensagem domingo. A igreja, no começo, que está lá em Atos dos Apóstolos, tinha total intimidade com os anjos. Por isso é que haviam os milagres que você lê em Atos dos Apóstolos e coisas sobrenaturais. Abrem Atos, por exemplo, no capítulo 4, versículo 32. Que maravilha. Atos 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos 4, versículo 32.
Eu que não sou bobo de entrar no novo ano sem o auxílio dos anjos de Deus. Vamos pregar. Eu falei, a primeira mensagem que eu vou dar neste ano, que é hoje, né? Será sobre os anjos, para que eles ministrem poderosamente durante todo este ano, os anjos em nosso favor. E em favor de você que veio aqui. E de todos que ouvirão esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, capítulo 4 de Atos, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante lei. Não, abundante o quê? Graça. Diga, abundante graça. Pois olha que lindo. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha, a igreja era rica. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quanto mais eles davam, mais eles recebiam. Ninguém tinha necessidade ali. Todo mundo vivia muito bem. Havia prosperidade. Amém, abençoados de Deus? Havia prosperidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, uma igreja generosa no dar. Por isso, era uma igreja próspera. Agora veja ainda em Atos, o capítulo 5, versículo 12. 5, versículo 12. Olha aqui. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Você sabe que houve até ressurreição. A mulher chamada Dorcas, que Pedro fez essa mulher ressurgir dentre os mortos. Era uma igreja poderosa. Havia poder, prosperidade, milagres, sinais à vontade. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Quem quer saber por quê? Veja no capítulo 5, versículo 17. Aí mesmo. Olha por quê. Que havia tantos sinais e prodígios. E por que haverão tantos sinais e prodígios este ano aqui nesta igreja como você nunca viu. Curas maravilhosas, coisas extraordinárias, grande prosperidade. Coisas extraordinárias acontecerão este ano. Diga, eu recebo esta palavra. 5:17. Olha, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Inveja é um problema, né? Desde o começo, né? Inveja que fez Caim matar Abel. Prenderam-se os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, olha eles aqui, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: olha, ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Veja que vida está com letra maiúscula, o V. Vida quer dizer a vida de Deus, do grande eu sou, que está em você e em nós. Os anjos falaram assim: ó, os servos de Deus não vão ficar presos não, vamos abrir essa cadeia. Abriram a cadeia e eles foram. E olha o que eles fizeram. Obedeceram. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, o que eles fizeram? Entraram no templo e ensinavam. Quer dizer, foram obedientes aos anjos. Quanto mais obediente você for aos anjos de Deus, você está sendo obediente a Deus, mais eles ministram em sua vida. Então está vendo por que aconteciam os milagres? Agora vamos prosseguir. Chegando, porém, o sumo sacerdote, eles estavam presos, não estavam? Quem soltou eles? Foram os anjos. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas,
mas abrindo-os a ninguém encontramos dentro. Os anjos fizeram sentinelas dormir, tiraram eles e ainda trancaram a chave lá. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram o quê? Perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Assim também as pessoas vão ficar perplexas com o que vai acontecer na sua vida este ano. Amém? Ficaram perplexos. Eles foram lá ver, peraí, não pode ser verdade. Cadê os homens que estavam presos? O cárcere estava fechado, com o cadeado trancado e não havia ninguém lá, porque houve intervenção sobrenatural dos anjos de Deus. Esta intervenção sobrenatural dos anjos de Deus que eu quero clamar a Deus que venha acontecer na sua vida a partir de hoje e para o resto da sua vida aqui, enquanto estiver aqui, os anjos ministrando na sua vida. Agora, amém? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Agora, entenderam? Agora tem mais uma coisa para dizer. Quem quer ouvir? Então vem domingo 9 horas da manhã que eu vou dar a parte B desta mensagem, não porque vai ficar muito extenso, do poder sobrenatural dos anjos. Eu quero saber se você entendeu aqui o que o Espírito de Deus usou a mim para levar para você hoje. Quem entendeu? Agora, quem a partir de hoje vai trabalhar com os anjos? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que coisa maravilhosa é nós estarmos aqui falando a respeito da Tua palavra. Que coisa linda, Senhor, é nós podermos a cada dia crescer no Teu amor, na Tua graça, no Teu conhecimento. Hoje aprendemos mais do ministério dos anjos e iniciamos este ano sem abrir mão do ministério poderoso e sobrenatural dos Teus anjos, que vão nos guardar, nos proteger, nos abençoar durante todo este ano, porque nós vamos clamar a Deus e vamos solicitar a ministração, o trabalho dos anjos de Deus em nossas vidas. Nós vamos trabalhar com os Teus anjos, Senhor, anjos de Deus que estão nos ouvindo, que assistem na congregação dos justos, anjos de Deus que estão aqui agora, saibam que nós vamos trabalhar convosco. Queremos a vossa ministração em nossas vidas, nos protegendo, livrando-nos de todo mal, dando-nos prosperidade, abrindo portas para nós. Os Teus anjos, ó Deus, irão à nossa frente, abrindo caminhos para nós, e assim a Tua igreja vitoriosa e poderosa brilhará como luz do mundo em todo lugar. Assim será que teremos um grande crescimento, e cada um destes que aqui estão e que recebem esta palavra verão o poder sobrenatural dos anjos de Deus, verão a glória de Deus em suas vidas, verão milagres, curas, coisas extraordinárias acontecendo em suas vidas, porque assim nós decretamos, assim disse o Senhor, e assim os anjos o farão. Diga comigo, repita comigo: anjos de Deus que ministram e assistem na congregação dos justos, eu quero a vossa ministração em minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha saúde, guardando a minha vida de todo acidente, de todo mal, de homens perversos e maus. Os anjos de Deus, diga: ó anjos de Deus, fazei justiça ao meu coração, pois com amor e fé estou aqui servindo ao meu Deus, e aonde quer que eu vá, os anjos poderosos de Deus estarão ministrando em meu favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, oh aleluia.
Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com vocês em todos os instantes.